Oi, eu sou a Vitória. Eu queria gravar um vídeo faz um tempo, agora umas 10h40 da manhã, eu resolvi gravar. Então eu vou gravar um vídeo, falar um pouco, levar essas coisas pro vento e levar também adiante essa ideia. Esse vídeo vai ser só uma troca de ideia mesmo, uma conversa, e eu vou expor aqui também um pouco do que eu tô pensando nesses últimos tempos. Eu tava pensando e eu tava me sentindo um pouco sozinha, sabe? E no sentido de que eu sofri um término recente até, e sofri porque sofri e estou sofrendo. Então tá difícil, tá muito difícil. E eu acabo pensando muita coisa, aconteceu muita coisa em 2025, acho que aconteceu muita coisa pra todo mundo, né, em 2025. E eu acho que não vai parar não, em 2026 vai acontecer mais coisa. E assim, uma coisa que eu tava pensando, né, nessas minhas sofrências, eu sinto falta de uma mulher pra conversar sobre coisas frágeis, né? Coisas comuns até. Tá difícil achar uma mulher frágil, tá muito difícil. Nós mulheres sentimos mais os sentimentos do que os homens, e isso não é nenhuma novidade pra ninguém, né? Tá bem nítido na sociedade, do jeito que a gente foi criado ao redor, né? Que não necessariamente criaram a gente, mas que estão ao redor e influenciaram de alguma forma. Isso deixa bem nítido, né? Como as coisas são. E fica bem nítido que pros homens eles foram criados, né, de uma forma uma forma muito específica, né, além de todo abuso psicológico, além de vários traumas que passaram. Uma dessas coisas é que foram criados para ser bem objetivos e não se importar com sentimentos. Então, todo sentimento que um homem tem, que um homem preto tem, é muito difícil ele jogar isso pra fora. E não só jogar isso pra fora, mas querer resolver, né? Já é uma luta enorme fazer um homem falar, mas é uma luta, acho que ainda maior, fazer ele querer resolver, sabe? Fazer ele querer acessar essa ferida, cutucar essa ferida e resolver de alguma forma, da raiz dessa ferida. E fazer, sei lá, ele buscar uma terapia, por exemplo. É muito difícil. E essa diferença faz com que os dois sejam muito importantes, o homem e a mulher, né? A energia dos dois, óbvio que essa energia não tá pura, né? Ninguém tá puro, ainda mais, né, como eu disse, pelo jeito que a gente foi tratado na vida, pelo jeito que a gente foi ensinado a ser, né? Mas de uma forma ou de outra, é muito importante esses dois modos, né? É muito importante o sentimento, é muito importante o amor, mas também é muito importante ser bem direto, né? Ser mais passar por algumas coisas sem colocar tanto sentimento. E é exatamente isso. É o equilíbrio que a gente precisa, né? Acho que essa conversa aqui não vai ser... Esse começo de conversa não vai ser nenhum segredo. Mas é muito importante a gente buscar esse equilíbrio. É como no amor, né? A gente não vai dar todo o amor que a gente tem pra outra pessoa. A gente tem que se amar também. Senão a gente se ferra. Que nem eu me ferrei. Então, se a gente não se amar, porra, né? Capaz de você até se internar de tão maluco que você vai ficar. Que vai dar ruim, viu? Nada que eu disse aqui também, mas nada na vida anula nada anula uma coisa, sabe? Então, pô, a gente tem que ser mais sentimental, mas também não quer dizer que a gente seja fraco por isso, entende? Uma coisa não anula a outra, sabe? Nunca vai anular a outra. Não, não faz sentido isso, sabe? Você consegue viver
em várias dimensões, tá ligado? A vida não é não é 2D, não é reto, tá ligado? Ou é um lado, ou é o outro. Tem vários lados e a gente consegue viver por todos eles. A conversa, né, que eu quero trazer aqui, dando todo esse contexto, é de uma frase que eu vi, uma frase não, um trecho da música que eu vi da Duquesa, né, desses dias aí da minha da minha sofrência, né, sofri e sofrendo, vivão e vivendo. Eu acho que o nome é Quantas Coisas Cabem na Minha Bag, acho que esse é o nome. Eu vi um trecho que ele diz: quando termina essa moda de todas fingirem ser uma grande bad bitch? Minha cabeça fez um estalo quando eu ouvi esse trecho de verdade, né? Não só ouvindo, mas quando eu ouvi de verdade e liguei com as coisas que estão acontecendo, né? Hoje, na sociedade, enfim, na minha bolha e nas coisas que eu vejo na internet. Eu fico pouco no Instagram, bem pouco, acho que 10 minutos por dia, só pra ver o que o pessoal que eu gosto tá postando, sabe, dos meus amigos, curtir. Mas isso já é o bastante pra eu ver o que tá acontecendo, que é muito real. Todas as mulheres estão querendo ser uma grande bad bitch, sabe? Ser bad bitch, pra mim, vem daquela parada que a gente já conhece, né? De ser um bad boy. Que é aquele cara do filme, aqueles filmes americanos, que é aquele cara que não liga pra nada, que anda de qualquer jeito, que faz coisa tudo de qualquer jeito, faz pela metade ou não faz, sabe? E a gente acho que tá pegando um pouco disso, né? Tá nessa moda da gente querer ser essa grande mulher má, né? Que vem desse pensamento do homem, né? De que, pô, acho que assim, quando a gente tá cansada, né? Nós mulheres, quando estamos cansadas de sofrer por amor, ou buscar um amor, ou fazer as coisas sérias, a gente chega numa fase de falar assim, pô, cansei disso, cansei de ficar buscando algo que faz sentido, sabe? Eu passei por esse pensamento também, né? Também é um pensamento que passa bastante quando a gente se abala de alguma forma no amor e em algum relacionamento. A gente pensa, pô, quer saber? Eu vou começar a agir como homem, porque homem quando termina, ou homem às vezes quando tá no relacionamento mesmo, né? Tem essa coisinha também. Mas ele como fala, ele deixa como se fosse nada, sabe? Passou pouco tempo da relação que eu terminei. Foda-se, não ligo pra isso. Isso aí foi pouca coisa, eu vou viver minha vida, vou pro bar, vou pro baile, vou pegar várias e vou viver minha vida como se nada tivesse acontecido. Pra gente não é assim, a gente se abala real mesmo, né? É bem difícil começar a vida, né? Fica com aquele tempo, né? De sofrência enorme, depois a gente consegue viver a vida. Porque é uma coisa muito, muito comum em homem, é eles não viverem, não sentirem, que é o que eu falei lá no começo. O homem, ele foi criado para deixar sentimento para baixo. E, porra, vai trabalhar, vai fazer isso, vai viver, você tem que namorar, você tem que ficar com as mulheres. Qualquer momento é sobre quem você comeu, sabe? Quem você ficou. Porra, você foi pra tal lugar sem for com ninguém. Então você não é homem, né? Acho que muitas mulheres também reforçam isso, né? De, porra, se ele me recusou, então ele é gay. Uma coisa bem diferente, até pras mulheres pretas mesmo, né? O jeito que o homem ele é tratado na sociedade e foi tratado é muito mais pesado que a gente, sabe? Chega nesse momento que a gente quer pensar igual a eles. Mas não é saudável, não está sendo saudável para eles pensar desse jeito. Eles devem falar sobre os sentimentos, sabe? Eles devem colocar mais importância em sentimentos, entende? E aí a gente esquece que
isso é importante e que não dá certo nem pra eles, e a gente quer ser igual a eles, não faz sentido isso. Eu me peguei pensando nisso esses tempos. Eu falei assim, quer saber? Eu não vou ficar de celibato até eu achar alguém que eu goste. Vai me dar minha carência, eu vou ir lá e fico com alguém. Mas aí assim, comecei a pensar, gente, isso aqui não combina comigo. Além de não combinar comigo, que eu não sou essa pessoa de que me bateu carência, eu vou lá e fico com qualquer um. E também eu tenho meu propósito, eu tenho meu princípio, sabe? Não vai me dar nada ficar com alguém só para suprir uma carência, que inclusive, né, é uma coisa uma coisa muito presente nas pessoas pretas, essa vontade enorme de suprir carência, né? Muito comum em comprar coisas de uma forma expansiva, né, de uma forma que ultrapassa limites, né, e gastar muito dinheiro para suprir carência. Então, eu sei que isso é um problema das pessoas pretas, sabe? Então, como eu sei dessa importância, eu vou pensar comigo mesma, por que eu vou fazer isso? E é uma coisa que eu aprendi quando eu fui de uma organização preta. Aprendi muito. Tudo que você for fazer, você se pergunta, no que isso vai dar pra você? O que isso vai te dar de volta? Sabe? Se eu vou ficar com essa pessoa só pra suprir uma carência, então não vou ficar. Porque o que eu preciso agora? Eu fiz a minha lista de metas do ano, nenhuma delas eu coloquei namorar alguém ou ficar com alguém, sabe? A minha lista do ano de 2024, acho que sim, 2024 ou 23 para 24, acho que esses anos eu tava muito nisso. Eu tinha, que é o ano também que eu tava namorando, eu tava muito nisso, sabe? Uma das minhas metas daqueles anos era ter uma família e ter uma família feliz, sabe? É uma meta um pouco triste, né? Mas sempre foi um sonho meu ter a minha família, sabe? Uma família feliz do meu jeito, do jeito também da pessoa, né? Do jeito de cada um, mas enfim, todo mundo tá ali junto, né? Acho que todo mundo tem uma família assim, mesmo com os tios chatos, tais problemas, todo mundo se junta no Natal, no Ano Novo, sei lá, no aniversário de alguém e dá certo, sabe? É um negócio que dá certo, é uma coisa que tem começo e fim. Começo, meio e fim, né? Muito importante o meio, muito importante o desenvolvimento. Porque na minha família geralmente é só começo e fim, sabe? Pelo menos aqui, no meu núcleo. Então a gente não consegue se reunir, sabe? Eu queria muito isso. Ainda quero. Não é porque eu tirei das minhas metas que eu não quero. E eu falava pro meu ex, é o meu sonho ter uma família. Vamos construir uma família, vamos morar junto, tal, não sei o quê. Que pra mim é muito importante, sabe? Eu tenho essa coisa em mim, né? Não sei se é de Oxum. De querer uma família, de ter esse conforto, esse aconchego, né? Essa coisa. Porque eu acho muito bom e eu acho que cura as pessoas, né? Além de ser cura, também é criação, né? Não só criação de criar, de reprodução, mas criação de criar, né? Então também é meio que um refúgio, né? Acho muito bonito esses lugares que são criação e refúgio, de que a gente saia desse mundo horrível que o mundo é, pra gente estar ali com a gente, sabe? Se sentindo bem e sendo criado da maneira certa, sendo criado da forma certa, sabe? Pra que nada abale, né, a gente. Então, meu sonho era né, que meus filhos, pessoa que vai estar comigo, e enfim, a família toda aí, né, que vai se criando depois de filho e, enfim, tem um monte de gente aí que vai nascer. Que a gente seja criado de uma forma que, somos fortes.
Mas aí, esse ano não coloquei na minha meta. Mas não coloquei nada disso. Não significa que essa não seja minha meta, sabe? É uma meta de longo prazo. Mas não é uma meta que eu tô... que tá nas minhas vistas, sabe? O que tá na minha vista é minha casa. O que tá na minha vista, sabe? É comprar coisas pra minha casa, é minha profissão, é eu, né? Minha cabeça melhor, minha vivência com as outras pessoas também, viver a vida, conhecer outras coisas, conhecer outras pessoas, é isso que eu quero, sabe? Essas são minhas metas hoje. Que isso é muito importante, sabe? A gente conseguir chegar numa parada de que eu me amo, mas eu também não vou deixar de amar os outros, né? Eu não vou deixar de ter cuidado com os outros. Então acho que uma coisa muito errônea que a gente tá fazendo é querer pensar como homem. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente pode ser forte, a gente pode ser... ter ali um desapego, mas ainda assim com cuidado, sabe? Cuidado no que você está fazendo. E cuidado consigo, né? Porque uma coisa também que acontece muito com os homens e que eu disse aqui é que eles têm esse desapego, mas é um desapego que desrespeita eles mesmos. É um desapego que machuca eles, sabe? É um desapego que não faz bem. Então a gente tem que estar de olho nessas coisas. Então, falando de outro trecho que se amarra a tudo isso que eu falei, que é: se você for snob só para tentar dar o troco, espero que se lembre de não se tornar o inimigo. É revolucionário saber falar de sentimento, falar o que incomoda e que isso basta. Bom, é muito importante a gente não ser snob, né? Não cair nessa coisa do feminismo, da gente colocar os homens pro lado e falar que eles não prestam, falar que eles são isso, que eles são aquilo, que a gente não precisa deles, né? Se importar com o sentimento do outro também, além do nosso, né? Olhar com carinho, saber o que a gente tá fazendo, fazer as coisas com propósito e lembrar que somos pretos, tá? Bom, e como eu falei, espero que se lembre de não se tornar um inimigo, porque isso é papo de feminismo, é papo de separar a gente. É revolucionário saber falar de sentimento, falar o que incomoda, o que te incomoda e que isso basta. Então, é aquilo que eu falei. A gente deve amar, a gente deve sentir as coisas, mas não entregar tudo pro outro, sabe? A gente deve colocar os nossos limites, a gente se conhecer, falar o que a gente sente, pra ir demonstrar esse amor, esse respeito que a gente tem pela gente, pra ir depois amar o outro, né? Então a gente tem que se conhecer, a gente tem que colocar os nossos limites, o que importa e tal, mas ainda assim não desfazer do outro, sabe? Não cair nesse papo de feminismo, não cair nesse papo de que o outro tanto faz, sabe? Então uma coisa que a gente tem que aprender é que o amor existe, o nosso sentimento existe, a gente deve regar o nosso sentimento, mas a gente não deve passar por cima do nosso amor próprio, sabe? Isso é saúde mental. Então, a gente ser aquela bad bitch que a gente vê na internet não vai salvar a gente. Não vai, vou fazer o que o homem tá fazendo, vou fazer o que tal pessoa tá fazendo, o que tal mulher tá fazendo. Não é o que sobre o outro tá fazendo. É o que é melhor pra você. Mas é isso, eu acredito que todo mundo tem sentimento, a gente tem que ter propósito, né? A gente tem que entender o que a gente tá fazendo. Ter muita sabedoria, tá? Isso foi um pouquinho do que eu tava pensando nesses momentos de reflexão. Só um pouco mesmo, porque tem muita coisa que eu penso e ando pensando. Mas é isso, acho que dá pra trocar uma ideia nisso tudo, né? Então dá pra comentar aí, dá pra gente ver, dá pra gente ir conversando, tá? E é isso, enfim, uma boa aí pra gente. E espero que ficamos bem, espero que a gente
possa se entender, que a gente possa melhorar, conversar. É isso. Um beijo.